Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que a base do nosso curso também dá condições ao aluno de trabalhar em outras áreas de manutenção. Então pessoal, hoje na aula de número 30, a parte 2, a gente vai falar um pouquinho das características do osciloscópio que a gente escolheu para demonstrar para você nesse momento do curso. E nós vamos ver as características, vamos depois comparar com as coisas que nós vamos medir, né, com as realidades de medida prática. E nós vamos também evoluir lá na frente, no módulo de placa-mãe, a gente vai apresentar finalmente um modelo de osciloscópio totalmente profissional, né? Aquele que tem uma banda maior, que tem os recursos totalmente completos. Então, o importante não é a gente se preocupar com o modelo, nós temos falado das funcionalidades, o importante é você ir num passo a passo, crescendo e conhecendo os recursos que vão, via de regra, aparecer em todos os osciloscópios. Então, a gente está numa crescente, vamos apresentar para você um osciloscópio útil, né, na área de manutenção aí do módulo 3, módulo de fontes, ele pode ser bem útil, mas ainda há algo que nós queremos acrescentar para você lá no módulo de placa-mãe. Então nós vamos dividir o conteúdo e numa crescente a gente está trabalhando para que depois, quando você chegar lá no osciloscópio profissional, você não tenha dificuldade nenhuma para poder manuseá-lo da maneira correta. Então pessoal, o osciloscópio escolhido aqui, nós vamos explicar por quê, né? Para nós podermos fazer as primeiras medidas práticas, é o DSO Nano, e ele está aqui na versão 3, segundo o manual, né? E nós vamos ver algumas características que ele nos oferece. Então, a primeira delas é o resumo, né, num quadro aqui, das disponibilidades e dos recursos que ele oferece. E ele tem um display de 2.8 polegadas, resolução 320 por 240, trabalha com 65.000 cores, então é um osciloscópio que diferencia através de cores, é bacana isso. Faz uma medida de uma faixa, né, de um broadband de 0 a 200 kHz, na prática ele é de 1 MHz e nós conseguimos medir razoavelmente bem até 500 kHz. Então por isso que para manutenção de fonte ele pode ser usado de uma forma interessante. Nós vemos aqui uma característica que nós já aprendemos, que é a capacidade de amostragens que ele pode fazer. Ele faz 1 megasample, quer dizer, 1 milhão de amostragens por segundo, e ele tem uma resolução, também uma característica que a gente viu lá, né, na primeira parte, de 12 bits. Depois aqui vem dizendo que ele tem 4.096 pontos, né, a tela dele tem um total de 4.096 pontos para ele fazer a captura, né? Para ele poder fazer a captura. E vai mostrando também aqui depois a unidade mínima, né? No caso da horizontal, 1 microsegundo por divisão até 10 segundos por divisão. Na vertical ele tem 10 milivolts por divisão, essa é a menor escala. E a maior escala é 10 volts por divisão. Isso no x vezes 1, né? Ele tem um recurso de x vezes 1, x vezes 10. E aqui nós temos no x vezes 10, ele vai de 0,5 volts a 10 volts por divisão. Então, nós precisamos identificar essas características, né, para poder saber qual é a faixa de atuação do osciloscópio. A resistência de entrada, aqui, ó, input resistance, é a característica que dá a qualidade, o quanto ele interfere. Seria comparado com o multímetro, aquela condição que a gente falou lá da qualidade da leitura. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, e ele tem uma impedância de entrada maior que 500 kΩ. Ele mede 80 volts pico a pico, né? O máximo que ele mede no x vezes 1, e ele tem os recursos, né? Que aqui nós podemos ver o alto, o normal, o single, o none, o scan, e aqui está falando que é com respeito ao trigger, né? Triggering mode. Então a gente vê que ele tem também uma parte de recurso de trigger, a gente falou, explicou o que vem a ser o trigger. Aí fala que ele mede frequência, o ciclo, o DUT, olha as características que nós já aprendemos aqui, especificadas no manual, né? VPP, VRAM,
VAVG, DC Voltage, e aí ele continua especificando. O que é interessante, pessoal, a gente notar é que as características aprendidas que você está vendo nesse osciloscópio numa versão mais portátil, né? Elas estão aparecendo, né? É isso que a gente quer frisar para você. Uma outra característica que está aqui, ó, ele está mostrando aqui o teste de sinal que eu comentei, ó, de 10 Hz até aproximadamente 1 MHz. E aqui embaixo está uma característica também que nós vimos, ó, Waveform Storage. O que vem a ser isso? Seria aquele comprimento de registro. Waveform é a forma de onda, storage, armazenamento. Quanto que ele consegue armazenar no máximo, né, na sua memória? Então ele consegue até 2 megabytes. Então isso aqui seria o comprimento de registro. E ele é conectável ao computador pela USB. Está aqui PC Connection Interface. Ele pode ser recarregado pela USB. E ele tem essas dimensões aqui, 105, 53 por 8. É um osciloscópio limitado, se comparado aos modelos profissionais, mas como a gente vem comentando, ele pode ser utilizado em alguns tipos de manutenção. Então é interessante você entender isso, que para cada aplicação você pode usar um equipamento que mais se adeque. No caso de você ir no campo, ou até trabalhar com, por exemplo, manutenção de fonte chaveada, você pode usar tranquilamente, né, um osciloscópio como esse. Umas outras características aqui, ó, que nós vamos notar, ele tem aqui no item 8, Firmware Upgrade. Ele dá um site aqui, ó, um site de acesso, www.minidso.com. É nesse site que a gente pode fazer o download, né, da última aplicação do firmware para o nosso PC, para a gente poder atualizar. Aí ele dá a explicação de como é que se faz, enfim, ele faz, né, todo o detalhamento. A gente só quer passar por cima para podermos apresentar ele para você. Não sabemos, na verdade, quais são os alunos que vão querer usar esse modelo, mas é uma sugestão para você. É inclusive uma sugestão, dependendo do que você vai fazer, sempre tem que ver a sua necessidade. Nós falamos lá um pouquinho a respeito de investir no analógico, né, para depois migrar para um digital profissional. Nós também podemos migrar ou começar com este daqui, depende do que você vai fazer. Então é importante entender isso. Aí ele mostra aqui os botões aqui de navegação. A gente tem 5 botões na vertical aqui, que é o Adjust Up, Adjust Down. Esse aqui a gente vai correr pelos menus. A gente tem aqui o OK, que é o que confirma, né, e o que seleciona o modo. Embaixo a gente tem um para a esquerda e um para a direita, que é o menu Clockwise. Embaixo aqui nós temos o menu Counter Clockwise. Então esses aqui são aqueles que vão alterar, né? Dentro daquele menu você vai buscar alterar os valores que você pode alterar para aquela opção. Então o Adjust faz a busca pelos menus e o menu Clockwise e o menu Counter Clockwise faz a mudança. Então essa é a forma de operar esse modelo aqui. Aí nós temos aqui do lado o Power Switch, no lado esquerdo, que é onde liga. Nós temos aqui o Power Jack, que seria a nossa entrada de sinal, uma conexão USB. Embaixo nós temos o Signal Generator. Esse também é um dos motivos do porquê escolhemos este osciloscópio para podermos demonstrar para você, porque ele tem embutido um gerador de sinal. O que vem a ser isso? Lembra das formas de onda que nós já aprendemos? Onda quadrada, onda dente de serra, onda senoidal. No caso, esse aqui ele tem um gerador de onda quadrada. Então eu posso buscar no menu dele uma onda, mudar os valores, né? Fazer a alteração da frequência, fazer a alteração do DUT. E eu posso ligar o gerador no Power Jack aqui em cima. Então eu estou gerando e ao mesmo tempo lendo, né, no mesmo equipamento. Então eu posso fazer uma experiência com o meu gerador de sinais e com o meu Power Jack aqui, Power Jack, melhor dizendo, né, que é onde eu vou inserir o meu sinal que eu quero ler. Eu ia passando aqui, pessoal, mas tem um botão aqui que é o Kick Adjust, que é o botão que também vem referenciado como a letra A, e tem também o Run Stop, que é o que vem referenciado com a letra B. Melhor dizendo, eu inverti. A letra B é o Kick Adjust
e a letra A é Run e Stop. Eu fiz uma inversão aí. Então, esses dois comandos aqui, ó, eles vão ser usados para você dar no caso, Run e Stop, você vai permitir que ele congele a forma de onda, que ele estabilize o valor, ou que ele continue lendo. E o Kick Adjust é para poder fazer algum tipo de ajuste, dependendo do menu que você está usando. A tela dele é essa aqui, ó. Então vamos fazer uma rápida passagem aqui da esquerda para a direita. Aqui ele está mostrando o alto, que é uma condição de trigger. Ele está depois mostrando a vertical, 0,5 vezes 1. Ele está mostrando aqui depois a horizontal, 0,2 milissegundos. Depois na letra E aqui indicada, eu tenho a forma de onda que está previamente armazenada nele para mim fazer comparação. Na letra F eu tenho uma descida, né? Eu posso fazer o trigger pela descida ou pela subida. E aqui eu tenho 100 mV, ou seja, o valor pelo qual ele vai começar a fazer o trigger. Ele vai esperar chegar em 100 mV, né? Se for na descida, quando cair abaixo de 100 mV, ele vai começar a acionar o trigger. Na letra H eu tenho a indicação de que ele está plugado e sendo alimentado e conectado pela USB. E no nosso lado direito eu tenho YN, que é o menu da vertical, o XN, menu da horizontal, TR, ME, EX, FN, SN e CA. A gente vai ver cada um deles em detalhe. Então eu não vou ficar gastando também muito tempo para poder explicar tudo aqui, senão na hora que eu for medir não vai ter nada para a gente fazer análises também na medida. Aí deixa eu ver, ele tem mais algumas características aqui que explicam mais ou menos o que eu falei ali. Então estou passando rapidamente aqui pelos menus. Ele está descrevendo aqui, ó, YN, XN, TR, ME. Eu já falei, vamos fazer isso um pouco mais na prática, vamos deixar para a prática. E aqui ele começa a dar algumas exemplificações dos menus. Por exemplo, eu abri o YN, que é o referente ao vertical, né, referente a esse 0,5. Ó. Note que o 0,5 ficou selecionável aqui. Ó. Por quê? Porque eu abri o menu da vertical. Então eu tenho YRange, Probe AT, Fit Range, YF7, cursor V1, cursor V2 e RAID VN. Então cada menu ele tem as suas respectivas funções, né, que são referentes àquele tipo de menu, aquele tipo de função. Continuando aqui, ó, vamos seguindo aqui, nós temos no TR essa quantidade de funções aí. Aqui no caso do ME temos mais uma quantidade de funções. Aqui no EX também. No FN também. No SN também. O SN é interessante eu falar, é o único que eu quero falar a princípio mais detalhado agora nessa parte, porque é ele que vai ser a parte referente ao nosso gerador de sinais. Então eu posso colocar o ajuste, tem duas opções, né? O ajuste da frequência ou o ajuste de DUT. Então é a parte que nós temos de diferente nesse osciloscópio. Aí depois tem aqui a parte do CA, que é a parte de calibração. E ele começa a demonstrar algumas medidas para nós. Ó. Uma forma de onda senoidal, uma outra forma de onda senoidal embaixo. Ele fez um deslocamento na posição para que ele pudesse comparar. Aqui também a mesma coisa. Aqui também. Aqui ele está medindo com uma certa atenuação na amplitude em relação àquela figura anterior. Aqui nós temos um outro tipo de onda, no caso uma onda quadrada. A gente tem o detalhe aqui de um spike, que seria esse pico que ele dá aqui na parte onde a onda meio que começa, né, em relação aqui à parte de baixo, a parte também superior. Aqui nós temos uma onda quadrada aqui em lilás e a comparação dessa onda quadrada com uma onda senoidal, né, em relação à sua amplitude e também à sua frequência, uma comparativamente sendo analisada com a outra. Então, pessoal, basicamente a gente queria só fazer uma pequena leitura para você poder, na hora que você pegar o manual, você tem que procurar ver aquilo que a gente já tem aprendido, as funções que ele oferece, aquelas funções principais, e o manuseio você vai ter com o tempo, isso é lógico, né? Com o tempo você vai se adaptar, porque você vai ter um modelo, o outro que vai comprar um modelo um pouquinho diferente, vai ter uma forma um pouquinho diferente, mas a funcionalidade vai estar presente ali.
E a funcionalidade é o que a gente tem fixado como o principal para você. Tá? Então, a gente vai agora fazer na parte 3 o início das medidas. Vamos começar a fazer medidas. E você vai poder avaliar, né, as medidas na prática. E vamos então aí começar a experimentar um pouco disso que a gente tem aprendido referente ao osciloscópio. Ok, pessoal? Então era isso que a gente queria passar. Esse exercício que eu estou fazendo na parte 2, você vai ter que fazer quando você for comprar seus equipamentos. É interessante você ler manual, tá? Porque os equipamentos são modernos, hoje em dia a gente tem cada vez mais equipamentos no mercado e eles estão vindo com recursos novos. Então a gente tem que identificar o esqueleto daquelas funções principais, que é o que a gente tem focado aqui para você, e depois você vai partir para descobrir aqueles detalhes que estão presentes naquele ou nesse modelo. Tá bom, pessoal? Então era isso que a gente queria passar para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.